Graças a Deus. Todos sois bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Salmo 62. É um salmo de poucos versículos, apenas 12. Nós vamos ler todo ele. Salmo 62. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Serei morto todos vós, serei como uma parede encurvada e uma sebe pouca segura. Ele somente consulta como hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas o seu interior maldizem. A minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação, a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesado em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponho nelas o coração. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Que o Senhor abençoe a nossa meditação. Podem se assentar. Eu passei o dia hoje pensando em Davi. Eu estou na minha leitura costumeira, né? Atravessando aqui o livro de 2 Samuel. É uma mania pessoal que eu tenho, né? De sempre nos prelúdios, e na hora que eu vou ler a Bíblia, eu pego em Gênesis e vou lendo, meditando devagarzinho. E estou aqui no livro de 2 Samuel. E aí me deparei com a história de Davi, e isso ficou cravado, né? Como muitas vezes já lemos, já meditamos. E todo dia tem coisas novas, coisas que a gente passa desapercebido, e que, se você for notar, é um grande aprendizado. Veja esse salmo que ele diz aqui. Pois o texto disse: Salmo de Davi para o cantor mor sobre Jedutum. Eu não sei o que é Jedutum, né? Teríamos que pegar aqui o hebraico e ver o que é que ele quis dizer. Mas só uma coisa eu sei: a oração que esse homem fez é a oração de uma pessoa que sabe em quem confia. Não sei se você anotou aqui, ele descarta qualquer possibilidade de pôr confiança em quem quer que seja, mas somente em Deus. Ele diz que Deus é o refúgio dele, ele diz que Deus é a fortaleza dele, que Deus é a salvação dele, não é? E também um homem de muitas opressões, um homem que foi muito perseguido, conforme nós vimos aqui, ele mesmo dizendo: até quando maquinareis o mal contra um homem? Né? Que eles formavam um conselho para derribá-lo. Agora, a pergunta fica, irmãos, até onde Deus suporta, ou até onde Deus permite as perseguições que vêm sobre os seus filhos? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que todos que procurar viver uma vida pia diante de Deus, se você é uma pessoa como Davi, que você confia extremamente em Deus, você procura de todo o seu coração fazer com que Deus seja a sua defesa. Não é que Davi não tinha erro, irmãos, não é que Davi não tinha falhas. Eu estava lendo a história de Davi, não é que Davi também ele não tinha suas melancolias, não é que ele não falhava, que ele era um homem totalmente confiante, assim, vamos dizer que... Não, ele era um ser humano. E quando se trata de ser humano, tem limitações.
Você pode ver que quando Jonatas foi avisar ele que o pai dele intentava matá-lo, a Bíblia diz que ele chegou até o sacerdote e ele mentiu para o sacerdote. Né? Ele mentiu para o sacerdote. Ele disse para o sacerdote que Davi ou Saul tinha mandado ele apressadamente para uma batalha e ele não teve tempo de pegar provisões. E também nem sequer a sua espada. Mas não é, ele fugiu às pressas para não morrer. E o sacerdote disse que a única coisa que ele tinha ali eram os pães da proposição que somente o homem ordenado como sacerdote podia comer. E Davi não era sacerdote. Mas o sacerdote disse, como é uma causa extrema e não tem outra coisa que você precisa ser despedido, você tem urgência? Então ele só fez uma pergunta, como que dizendo, né? Vocês se privaram de vossas mulheres por esses dias, vocês estão... Não, tudo bem, nós estamos bem. E aí ele pegou e embrulhou aqueles pães da proposição, deu para eles, né? E disse, você não tem nenhuma espada? Ele disse, tem a espada do Golias. Quando você matou ele, eu trouxe para cá e está aqui no templo. E ele disse, essa me serve. E pegou a espada do Golias e foi. Irmãos, aquela mentira que ele contou custou a vida de todos os sacerdotes. Estão compreendendo? Porque tinha um pastor de Saul que estava ali, que apacentava as ovelhas de Saul, que estava ali e viu. E quando Davi sumiu, Saul saiu a procurar. E Saul ficou indignado e disse, ninguém vai me dizer para onde foi o filho de Jessé? E aí esse pastor disse, olha, eu vi ele lá com o sacerdote Abimeleque, ele estava lá. E eu vi quando ele chegou lá. E aí Saul foi lá e falou para ele, escuta, por que você deu escape para Davi, visto que ele é traidor? Aí o sacerdote foi real, foi verdadeiro, disse, eu não sabia que ele tinha se rebelado contra ti, pelo contrário, ele é uma pessoa fiel, todo lugar que você manda ele ir, ele vai, todo lugar que você... Ele é um homem fiel a você, então ele chegou aqui dizendo que você tinha enviado ele, e então eu provi para ele as coisas. E Saul estava perturbado, possuído por um espírito errado. Ele disse, não, você está mentindo. E mandou que matasse todos. Então aquilo custou a vida de todos aqueles homens. Então, não é que Davi, ele era um homem perfeito, era um homem que confiava. Agora, uma coisa... Não é, irmãos, que a gente tem que levar em consideração é o que perdura lá no fundo. É o que fica lá no fundo. Não é as oscilações, as recaídas, porque isso aí todos nós temos. Amém? Todos nós temos. Mas a questão é na hora do tira-tema, em quem você confia plenamente. É isso que Davi quis dizer. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha salvação. Em outro eu não confio, somente nele. Agora, até onde Deus permite? Essa é a questão. Porque Davi não procurou, irmãos. Por isso que o profeta diz, não foi você que procurou Deus, foi Deus que te procurou. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. Então, é Deus que te traz. É Deus que te procura, não é você que procura Ele. Amém? Agora, Ele te procura e depois Ele permite que lutas, tribulações, problemas venham sobre você e às vezes Ele fica assistindo. E Ele não te livra de todas. Ele permite que muitas fiquem em você e você ora, você chora, você suplica e ela fica ali. Porque Deus, Ele administra essas coisas. Até um tempo determinado, para concorrer para um bem para você. Estão entendendo? Não é que Ele faz tudo o que você quer, embora Ele tenha poder para fazer isto. Vamos narrar um pouquinho a história de Davi aqui. Davi era o menor de seus irmãos. Ele estava apacentando as ovelhas de seu pai. Ele não estava envolvido com guerra, os seus irmãos eram alistados na guerra. Ele não. A única coisa que ele fazia era cuidar de ovelha. Mas ele era um homem espiritual. Não é? Ele era espiritual. Ele salmodiava, ele fazia instrumentos, ele tinha uma dádiva, ele mesmo construiu os instrumentos. Não é? Ele foi inventor de muitos instrumentos, como também tocava bem. E era uma pessoa possuída pelo Espírito de Deus para salmodiar
Ele fazia os seus salmos, e a maioria dos seus salmos eram proféticos até. Então ele era um homem espiritual. Agora, enquanto seus irmãos estavam na guerra lá com Saul, ele estava lá apacentando as ovelhas. Ele não buscou reino. Ele não buscou nada. Foi Deus que foi atrás dele. Agora, uma coisa interessante. Quando Saul ainda era rei, ele ainda estava vivo, estava reinando, Deus pediu que Samuel fosse lá na casa do pai dele e ungisse ele como rei. Mesmo depois que ungiu ele como rei, ele não avançou em cima da posição. Ele não lutou pela posição. Ele permaneceu ainda sendo o pajem de arma de Saul. Olha para você ver que coisa tremenda. Continuou ainda sendo o arpista de Saul, que tocava a harpa para afugentar o espírito. Mas a Bíblia diz que Deus era com Davi. E não foi Davi que lutou e disse, já que Deus me deu unção, foi Deus me escolheu no lugar de Saul, então o negócio é o seguinte, eu vou matar Saul e possuir logo o reino, porque esse homem está apostatado e ele está ocupando tempo à toa, o povo está sofrendo por causa dele, então vamos tirar ele de cena e eu vou fazer o que tem que ser feito. Não. Ele ficou na sua posição. E acontecia o contrário. E Saul no encalço dele o tempo todo, até que chegou numa situação dele se exilar lá para os filisteus e ficou por lá. E só voltou depois que Saul morreu. Agora a minha pergunta é, se Deus tinha escolhido ele como rei, se Deus tinha colocado ele como o ungido dele, o homem segundo o seu coração, por que ele não tirou Saul logo rapidinho, assim que ele escolheu já Davi? Ele não permitiu uma guerra lá e Saul tivesse morrido, ou um ataque cardíaco em Saul, e Saul tivesse descansado e ido em paz, e Davi assumiria o reino e tocaria Israel em paz. Não. Ele permitiu Davi ser perseguido, e como ele chegou até a dizer mesmo, que ele foi caçado como que se caça um rato no deserto. E aí você pergunta, se Deus me chamou, se Deus me escolheu, se Deus é comigo, então por que esses problemas? Por que toda essa dificuldade? Por que eu oro e isso não sai do meu calcanhar? Nunca esqueça disso, irmãos. Tem coisas que é permitido. Amém? E se nós formos sinceros e nós orarmos como Paulo orou, Deus poderá falar conosco. E dizer, olha, isso aí é eu que permito para que você mantenha-se do jeito que você tem que ser mantido. Porque tem coisas que se Deus fizer tudo o que nós queremos, nós não seríamos as pessoas que somos. Agora veja quanto aprendizado Davi aprendeu. E Deus só observando ele. E Deus só cuidando dele. Quantas oportunidades ele teve para se livrar do problema. Agindo com as suas próprias mãos. Por 2 oportunidades ele teve Saul diante dele assim, ó. Um dos valentes, que era primo dele, chegou a dizer, disse, deixa eu pegar essa lança, eu encravo ele, é uma só. E nós podemos sair de fininha, que ninguém nem vai ver quem foi que o matou. E a Bíblia diz que eles todos dormiram um sono profundo. Olha para você ver como é que é a coisa. Irmãos, eu não sei se vocês conseguem ver o que eu vejo. Mas Deus às vezes entrega as coisas na tua mão assim, ó. É Ele até que prepara tudo na sua mão e até coloca pessoas para confirmar que foi Ele que pôs tudo na tua mão só para ver como é que você vai agir. Olha, isso me deixa pasmo. A Bíblia diz que eles entraram lá, passaram por todo o arraial, os soldados todos dormindo, e junto com Saul, porque Saul dormia no meio, o exército tudo em volta, ele dormia no meio, porque esse era um dever deles, porque ele era o rei, ele era o rei de Israel. E ao lado dele estava o seu general Abner, um homem experimentado em batalha, um homem estrategista. E estava lá a lança de Saul enfiado e a bila d'água, quer dizer, aquele negócio que eles carregavam água assim do lado.
E a Bíblia diz que Deus deu um sono, Deus, não foi o diabo não, Deus deu um sono profundo a todos aqueles soldados. Que eles entraram e saíram sem ninguém perceber. Até que o primo de Davi disse: hoje Deus entregou ele nas tuas mãos. E ainda tinha gente para tentar convencer ele. E tem pessoas que vêm e falam: você viu? Nada como um dia após o outro. Aí, ó, está vendo agora? Agora é hora de você dar o troco. Você pode dar o troco agora, porque você, veja bem, vem na sua mão, está vendo? Mas Deus não quer que nós damos troco. Deus não quer que nós pagamos o mal com o mal. Deus quer que nós pagamos o mal com o bem. Disse: olha, ele está na tua mão. Deus entregou ele na tua mão, é verdade. Agora, o que você vai fazer agora? Aí é outra questão. Teve uma ocasião que ele cortou a orla do vestido, que é essa parte daqui, né, que eles dobravam assim, cortou um pedaço. Só para levar de... Mas depois a Bíblia diz que lhe doeu o coração de só ter feito aquilo. Aí eu pergunto para os irmãos: por que ele não matou? Por que ele não fez? Ele se livrou do problema. Você sabia que tem coisa que, se você falar uma coisinha assim, você se livra de um grande problema. Eu cá com meus problemas, tem pessoas, inclusive até pessoas espirituais, vêm para você e dizem: olha, se você fizer isso, isso e isso, você acaba com tudo isso aí. Só que a questão é você acabar e Deus acabar. E Davi disse: não, se ele tiver que morrer, ele vai morrer porque ele tem que morrer, ou Deus vai permitir que ele... Mas a minha mão não será contra ele. Irmãos, vamos deixar que Deus peleje as nossas pelejas. Às vezes nós não vemos Deus trabalhar porque Deus quer administrar as ações. Agora você pode ter certeza, Ele estava por trás de cada situação daquela. E Ele observando o seu servo. Agora veja que ele foi exilado para lá para o meio dos filisteus, ficou lá. E Saul ainda prosseguindo, Saul ainda mandando matar ele, Saul mandando perseguir ele. E aí nós às vezes nos perguntamos: mas Senhor, até quando? Calma, que a hora vai chegar. A hora que Deus dizer basta, aí basta. Mas tem que vir dele. Foi ele que te chamou. Amém? Você estava lá, como eu estava lá no mundão, outro estava lá na sua adolescência, fazendo o que... Né, e de repente ele te chamou. Então, se ele te chamou, ele é responsável por você. E ele vai administrar na sua vida aonde é que você precisa chegar. Agora, muitas coisas vão acontecer. Agora, eu volto a dizer, não é que Davi era perfeitinho, não. Ele foi lá para a terra dos filisteus e queria até lutar contra o povo de Israel para defender o rei dos filisteus. Foi os príncipes dos filisteus que não deixou. Mas Deus o guardou em todas as circunstâncias. Amém, meus queridos? Mas nós queremos que Deus resolva, e disse: agora Deus vai dar um basta nisso. Aí você pensa que deu um basta, não, a coisa continua. Aí você vê o diabo rindo na sua cara, ele dá gargalhada, você abaixa a cabeça e diz: Senhor, me ajuda. Amém? E aí você espera mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, e vai indo. Amém? E vai indo. Mas uma coisa é, como Davi disse aqui, a nossa confiança está posta em Deus. Nós não confiamos em ninguém mais. Né? Às vezes eu uso alguma expressão forte, como eu dizia aqui saindo do carro hoje. Né? Nós conversamos sobre um assunto, eu disse para uma pessoa, né? Eu disse: eu já me acostumei com pessoas chegar na minha vida e sair. Isso soa frio demais, mas é verdade. E você tem que se acostumar com isso, em pessoas chegar e sair da sua vida. Né? Quantos amigos você já teve que te defendia, dizer que era seu amigo, que era seu amigo, que era seu amigo, onde é que eles estão hoje? Então você tem que se acostumar com isso.
Pessoas que diz que morreria com você, morreria por você, diz que faria isso, faria aquilo. E onde eles estão hoje? Não é? Então, nessa parte, você tem que pensar friamente. Você tem que se acostumar com isso aí. Agora, uma coisa você tem que ter certeza, que um deve permanecer. Esse não pode sair da sua vida jamais. E esse é Deus. Amém? Mas pessoas virão e sairão. Aí você pensa, agora eu tenho um amigo, agora esse aqui está comigo. A primeira vez que você decepcionar ele, ou que ele te decepcionar e você tiver que chegar num acordo, ele fala, olha, estou indo, tchau. Aí você fica sentido por um tempo, abatido, aí vem outro, mas Deus continua sempre. É ou não é verdade? Mas todos esses problemas, essas circunstâncias, Deus administra. Né? Deus vai administrando. E nós precisamos confiar em Deus. Você não pediu para ser um cristão, foi Deus que te chamou. Aqueles que ele antes conheceu, ele predestinou. E aos que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou, ele justificou. Santificou e glorificou. Né? Romanos 8, 28 a seguir. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, eu quero ler apenas 2 tópicos aqui, do 37 e 38. Como eu disse ontem à noite a respeito do poço artesiano, aguarda a sua colheita. Ou se você está aqui fora de pé no meio do campo, e está muito escuro, e você diria, ó grande eletricidade, eu sei que tu estás no campo, agora estou perdido, e não sei para onde estou indo. Dê luz. Isso não vai acontecer. É por isso que às vezes você pede por Deus, Deus está ali perto de você. E Ele não age. Mas não é porque Ele não tem poder de agir. Ele tem poder para agir. E não é que Ele não vai agir, Ele vai agir. Mas no tempo dEle. Porque todas aquelas coisas tinham que chegar no seu devido lugar. Quando Deus foi lá, mandou Samuel ungir Davi, ele já tinha estabelecido um tempo, quando seria o tempo e como é que Davi chegaria ao reino. E ele confiou que Davi ia deixar as coisas se cumprir. E aí quando Deus faz, você fica pensando, ó, Deus tinha razão, porque se tivesse feito naquele tempo não teria dado certo. E tem coisas que você queria que Deus fizesse, aí depois que não dá certo, você falou, oh, Deus, obrigado por não ter dado certo. Mas você queria tanto, você almejou tanto, você lutou tanto. E Deus dizendo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. Oh, louvado é o nome de Jesus. Por isso que você nunca deve, mesmo com amor, deixar de dizer a verdade para as pessoas. Você tem que dizer. Não importa se aquela pessoa vai ficar aborrecida com você por um tempo, mas quando o tempo passar, com o tempo a pessoa vai voltar a você e vai agradecer. Amém? Um dia eu estava visitando uns irmãos. Eu recém tinha entrado no ministério. E chegam uns parentes deles lá. E eu estava na casa. Aí, pastor, chegou minha, eu falei, não, fiquem na paz, pode atender. Põe nas conversas. E eu fiquei só do lado escutando. Esses parentes foram lá para eles serem fiador de um apartamento que eles iam alugar. Eu estava lá, ninguém perguntou minha opinião. Então eu nunca gosto de dar pitaco. Quieto eu estava, quieto eu fiquei. Aí quando eu perto de ir embora, o pessoal foi embora. A irmã disse, você viu, minha cunhada veio aqui e tal, elas estão alugando um apartamento e não sei o quê, mas só das duas conversar, era a cunhada e a sobrinha junto, só das duas conversar, como eu estava do lado observando os dois lados, só deles conversar eu sabia que não tinha sinceridade ali. Aí no finalzinho, antes de eu ir embora, despedir, perguntaram, o que o senhor acha? Eu disse, isso vai dar B.O. Aí deram uma risadinha amarela, desconversaram e... porque eles queriam fazer de qualquer jeito. Tudo bem. Só perguntaram superficialmente, o que o senhor acha? Eu falei, vai dar B.O.
Tá bom. Quer dizer, não era o que queria ouvir. Aí depois de passar de um tempo, disse, pastor, o senhor lembra? Falei, claro que eu lembro. Falei, lembro como se fosse hoje. Falou, pois é, sobrou mesmo para nós, tivemos que pagar tudo porque não pagaram nada. Mas se tivesse perguntado para mim na frente deles, eu ia ter que ser sincero. Falar, não, eu não faria isso não. Então, às vezes, você vai entristecer uma pessoa para dizer a verdade para ele. Raramente vai um moço ou uma moça no escritório tomar informação sobre o pretendente ou a pretendente para mim. Raramente vão. Porque sabe que eu sou frio o suficiente para dizer a verdade. E às vezes a pessoa não quer ouvir aquilo. Ele quer apostar. Só que aí depois entra sentimento, vai ficar pior. É ou não é verdade? Mas vamos lá. Deus, não é que Deus não está com você. Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nunca te desampara. E você pede, 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 não é que ele não pode te responder, ele poderia te responder. Ele está te ouvindo, ele quer te ouvir. Só que ele sabe que ele não pode fazer aquilo naquele momento para você. É como o profeta disse, na água há eletricidade. Ela pode girar uma turbina, né, e fazer, como essa que nós estamos aqui, que é luz produzida por turbina. Né, faz aquele represamento no rio, aí passa naquelas turbinas, né, naquelas comportas, e aí gera, aí manda para o transformador, e aí nós temos energia. Mas tiveram que fazer um processo. Primeiro tiveram que canalizar, entancar o rio, tiveram que fazer todo um procedimento. E assim é quando você pede para Deus, Senhor, eu queria que o Senhor me desse isso e isso. Deus disse, eu vou dar. Só que primeiro eu vou ter que administrar a questão. Isso vai ter que dar nisso, depois dar nisso, depois dar nisso, depois dar nisso, depois dar nisso, para no final dar tudo certo e a coisa ficar perfeita. Mas nós não, nós queremos que, Senhor, eu queria, no outro dia está embrulhado num papel na nossa porta. Não é assim. Em Gênesis 14, Deus disse que a descendência de Abraão ficaria peregrina e estrangeira por 400 anos. Mas veja para eles parar lá o que custou. Até José chegar lá no Egito e ser o governador do Egito, o que José passou. Para ele chegar, se estabelecer lá, e formar um povo lá, e depois Deus tira eles com mão poderosa. Veja tudo o que teve que acontecer. Mas nós não, nós queremos, é como outro dia nós falamos aqui sobre a prosperidade. A prosperidade, ela prospera por si mesma. É só você administrar ela. Ela se multiplica por si mesma, só que isso vai tempo. E se você nasceu sem recurso, então se você começar a administrar a prosperidade agora, quem sabe os seus netos, os seus bisnetos vão desfrutar dela. Se der seguimento. Agora, se não der, você foi embora, na primeira geração já acabou tudo até o que você fez. Amém, meus queridos? Como também, se você pegar uma herança e você não saber administrar, rapidinho você estoura ela. Tudo é questão de administração. Ó grande eletricidade, eu sei que tu estás no campo agora. Estou pedindo e não sei para onde estou indo. Dê luz, para que então eu possa ver como andar. Há eletricidade suficiente para iluminar o campo. Isto é verdade, sim, Senhor. Há eletricidade suficiente nesse recinto para iluminá-lo, mesmo sem as suas luzes, sem aquilo. Mas você tem que administrar isso agora. Você pode gritar para aquilo até não poder gritar mais. Isso nunca iluminaria. Foi como o profeta, quando a sua esposa, sua esposa tinha morrido, a sua filhinha estava lá em coma, e ele diz que chorou e gritou a Deus até não ter mais voz, chorou até não ter mais lágrima para derramar, e Deus não ouviu, porque fazia parte de um processo.
Imagine você quantas noites Jacó ficou chorando, dormindo, sem dormir, pensando em José, que tinha sido estraçalhado por um bicho no deserto. E Deus fez a mentira dos seus irmãos prevalecer para que se cumprisse uma palavra dele. E aquilo custou choro, aquilo custou lágrima, mas tinha que ser daquele jeito. Entenderam? Você pode gritar até, porém, se você trabalhar de acordo com as leis da eletricidade, então você receberá luz. Se nós trabalharmos, por isso, irmãos, que a melhor coisa a se fazer, tudo que você vai fazer, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E siga o impelir do Espírito Santo e não tire o olho da palavra de Deus. E veja se aquilo está alinhado. Amém? Bem, esta é a maneira que é com Deus. Deus é o grande Criador dos céus e da terra, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele permanece Deus, mas Ele somente operará quando você seguir as suas leis e instruções. Amigos, eu digo isso, eu nunca vi isso falhar e não falhará. Mas nós temos que segui-la. Amém? Temos que segui-la. Nos homens que foram escolhidos por Deus, até com quem eles casavam, Deus estava por trás. O casamento de Moisés, Deus estava por trás, né? Porque Deus lhe deu uma mulher temperamental, para que através daquela mulher temperamental pudesse quebrantá-lo. E aquilo fez dele um dos homens mais mansos da terra. Foi esmirilando ele, esmirilando, né? Porque a Bíblia diz que morar numa casa com uma mulher rixosa é como um apodrecimento nos ossos. Então imagine que os ossos de Moisés apodreceu tudo, ele ficou acabado, ficou de um jeito que podia cair o mundo nos pés dele, que ele estava... né? E Deus precisava daquilo. Às vezes, eu mesmo falo, né, para as pessoas, rapaz, você vai casar com essa mulher é braba igual... Uma pessoa insiste que quer casar. E Deus está no assunto, né? E às vezes Deus está no assunto, porque na verdade se ele casasse com uma cordeirinha que tudo que ele falasse, amém, a coisa não ia funcionar, né? Então às vezes nós temos que purgar os pecados. E Deus usa mulher, Deus usa filho, Deus usa trabalho, Deus usa pai, amém? E aquilo vai nos purgando, vai nos preparando. Que Deus seja louvado. Vamos nos pôr de pé?